E agora o programa dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. A ordem de participação foi definida previamente em sorteio na presença das assessorias. Participam simultaneamente comigo da entrevista outros jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. A Larissa Cavalcante, representando o jornal A Crítica, a Geisiara Brandão, representante do Manaus Hoje. Pelo portal acritica.com está o jornalista Dante Graça e a Rádio FM Dia, representada por Cleiton Pascarelli. E o nosso convidado de hoje é Davi Almeida, candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro, coligação Mudar para Resolver. Davi está no seu terceiro mandato de deputado estadual e é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado, cargo que lhe proporcionou, em maio de 2017, assumir interinamente o governo do Amazonas pelo período de 144 dias. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom dia, obrigado pela oportunidade à disposição dos senhores. E a partir de agora começa a contar o nosso tempo e a nossa entrevista começa. Candidato, eu começo me perguntando sobre a sua composição para essa candidatura, né? No começo se cogitava a possibilidade de que o Praciano pudesse ser o seu vice, foi o Jorge, e finalizou com o Chico Preto com as mudanças na coligação a nível nacional. O senhor acredita que o senhor perdeu durante esse processo, essas mudanças, ou ganhou? Como o senhor avalia esse processo todo? O meu partido nacionalmente decidiu ficar neutro na eleição presidencial e veio uma deliberação, uma ordem nacional do partido para a composição com o Partido dos Trabalhadores. E meu nome foi homologado pelo Partido dos Trabalhadores em uma convenção unanimemente em que eu seria o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do estado. Posterior a essa convenção, veio uma deliberação do PT a nível nacional para uma composição da coligação com o PCdoB. A coligação não aceitou e a Justiça determinou a saída do PT da nossa coligação. Eu entendo que, tranquilamente, eu tenho ainda hoje a participação, a ajuda de muitos militantes do partido, conto com eles diariamente, inclusive no interior. E eu vejo que a vinda do Chico Preto para a nossa candidatura, para a nossa chapa, ela somou muito. Era um candidato competitivo para o Senado e aí veio para, juntamente comigo, oferecer as melhores propostas para o estado do Amazonas. O Chico Preto deu um up na nossa candidatura e eu acredito que nós ganhamos, somamos e estamos trabalhando em prol do melhor para o povo do estado do Amazonas. O prejuízo seria só o tempo de televisão, né? Porque ele reduziu pela metade. Olha só, eu creio que prejuízo no tempo de TV, nós tivemos também a questão da militância, que estava toda envolvida, ainda estão envolvidas, mas nesse momento eu acredito que a campanha ganhou um up com a vinda do Chico Preto para ser o meu vice, a quem eu quero agradecer muito pelo trabalho que o Chico Preto tem desenvolvido, as nossas caminhadas, as nossas reuniões, e o Chico veio somar muito para a nossa campanha, a campanha do 40. Vamos começar o nosso primeiro giro de perguntas. Vamos à redação ali do portal acritica.com. O governo, o senhor cita ali como um dos principais problemas da população do Amazonas hoje o déficit habitacional. O senhor tem um levantamento, inclusive lá com fonte todo detalhado, falando que o déficit é de 150 mil moradias populares, mas o senhor não detalha de que maneira isso é possível ser feito. Como que dá para resolver com esse orçamento que o Estado tem hoje, com essa situação econômica do país? Como é que dá para chegar ou resolver esse déficit? O senhor iria até que ponto no seu governo resolveria essa questão, até que determinado ponto? Como é que seria essa questão? Obrigado pela pergunta, Dante. É isso mesmo. Nós temos muitos problemas no estado do Amazonas: saúde, segurança, educação e moradia. Nós vamos aumentar a receita do Estado. Como? Sem aumentar impostos, inclusive diminuindo taxas. Por exemplo, nós temos há mais de 50 anos a exploração do ouro nos rios do Amazonas. E se fez um levantamento e chegou à conclusão de que diariamente nos rios do Amazonas, aqui no Rio Madeira, no Rio Jutaí, no Rio Içá, lá em Amaturá, onde são explorados, as dragas exploram ouro, nós temos aproximadamente, Dante e Adriane, a exploração de 50 quilos de ouro por dia. Por ano, essa exploração dá 18.500 quilos. Se você multiplica pelo quilo do ouro a 156 mil reais, você tem uma renda anual da exploração desse minério nos nossos rios de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Sabe quanto o estado do Amazonas arrecadou dessa riqueza que sai todo ano dos nossos cofres? Ano passado arrecadou R$ 70,86. É uma atividade que já existe há mais de 50 anos
e que precisa ser regulamentada. Se regulamentarmos somente nessa atividade, nós teremos uma receita anual de mais de 500 milhões de reais que serão aportados aos cofres públicos. Através dessas receitas, nós vamos diminuir o déficit habitacional para que nós possamos dar moradias para a população do estado do Amazonas. Ano passado, Dante e Adriane, nós instituímos o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Nós vamos recuperar o CIRA. O CIRA foi abandonado pelo atual governo. O CIRA foi esvaziado pelo atual governo. Somente numa autuação para uma empresa, por sonegação, nós conseguimos ali um acordo para essa empresa pagar 300 milhões de reais. Nós estamos falando só de 2 ações, sem aumentar impostos, de 800 milhões de reais. E nós temos muito mais ações que nós iremos aumentar a arrecadação do Estado e fazer com que as políticas públicas contidas no nosso plano de governo, que nós possamos implementá-las e diminuir esse déficit habitacional. Qual seria a meta para esse período, assim? Tipo, no primeiro ano X? Em 4 anos, a nossa meta é diminuir aproximadamente 10 a 12 mil moradias, implementar esse programa. Vamos agora à redação da FM o Dia, conversar com Cleiton Pascarello. Oi, Cleiton, bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia, candidato. O senhor fala aqui no seu plano de governo a respeito de estatísticas na área de segurança, né, a área de crimes, e fala em fortalecer aqui a questão da comunidade, do trabalho com instituições, no caso, por exemplo, do seu projeto Escola Segura. Fala, enfim, de melhorar a questão da sensação de segurança. Candidato, quando o senhor ainda é presidente da Assembleia Legislativa, o governo do Estado chegou a requisitar alguns policiais que estão à disposição da Assembleia e o senhor se negou, à época, a fornecer esses policiais para circularem pelas ruas de Manaus. Como será a sua postura como um possível governador, caso eleito? A sua afirmação ela não é verdadeira. Eu, quando assumi a Assembleia tinha 96 policiais. No primeiro dia que eu assumi a Assembleia, eu devolvi 27. Depois devolvi mais 13. Inclusive, 27 e 13 são 40. Eu fui o presidente da Assembleia que mais devolveu policiais. Eu devolvi 40 policiais do quadro. Eu diminui quase que a metade dos policiais que estavam à disposição da Assembleia e dei a minha contribuição e a minha colaboração. Eu não me neguei. Eu devolvi. Eu apenas, como presidente de poder, eu não poderia aceitar que o comandante da polícia passasse por cima do governador e determinasse o que eu iria fazer. Eu sou chefe do poder e existem questões que precisam ser respeitadas. Portanto, eu devolvi 40 policiais. É verdade que ainda tem um excedente, mas é que a lei que hoje rege a questão dessas disposições, Cleiton, ela é de 1986, aonde a Assembleia ainda era lá nos centros policiais, além daquilo que preconiza a lei. Portanto, eu fui o único presidente da Assembleia que devolveu policiais. Ainda digo o número, eu devolvi 40 policiais. Mas no meio disso aí, Cleiton, perdão, houve a pressão do governo do Estado, até a ameaça de suspensão do salário dos policiais. Foi exatamente caso eles não fossem devolvidos. 32 policiais ao excedente. Exatamente, e eu devolvi 40, entendeu? Eu já peguei a Assembleia dessa forma, eu não coloquei um policial no efetivo da Assembleia, eu já devolvi 40. Eu herdei aqui, eu trabalhei com aquilo que eu herdei, então eu fui o único presidente que devolvi policiais para o governo do Estado. E vou repetir o número, eu devolvi 40 policiais. Agora, candidato, se a legislação é antiga, quem é que pode mudar isso? Olha só, a própria Assembleia pode mudar isso. E não mudou? Olha só, a própria Assembleia pode mudar isso, mas num momento difícil como esse, você mudar, colocar efetivos a mais, não é necessário nesse momento. Então, se mudar o da Assembleia, eu tenho que mudar o do TJ, eu tenho que mudar o do Ministério Público, eu tenho que mudar o da Defensoria. Por exemplo, a Defensoria pediu para que nós instituíssemos uma casa militar. Não é possível nesse momento. Não foi possível nesse momento. A segurança pública precisa de mais policiais na rua e eu entendo assim, tanto é que eu devolvi 40 policiais. O senhor não é contraditório aí, então, candidato? Em que sentido? O senhor disse que mantém aí o excedente de 32 policiais e não poderia aumentar na lei, então fica ilegal trabalhando mesmo assim com excedente de policiais? Todos os órgãos têm excedente. Eu queria que você fizesse esse questionamento também para o presidente do Tribunal de Justiça. Mas, à época, o próprio governo disse que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público estariam cedendo esses policiais. Eu estou afirmando que eu fui o único presidente que devolvi 40 policiais para o efetivo da Polícia Militar. Portanto,
eu fui o único que devolvi e fiz a minha parte. Eu já peguei da forma que estava. Vamos continuar o nosso giro. Vamos agora à redação do Jornal A Crítica, conversar ali com a Larissa. Oi, Larissa Cavalcante, bom dia. Bom dia, Diniz. Bom dia, candidato. Bom dia, Larissa. Candidato, o senhor chamou de fake news a matéria sobre um contrato firmado durante seu governo interino que prevê o repasse de 5 bilhões de reais à empresa ESO Soluções por um trabalho realizado durante 2 semanas. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é fake nessa notícia, uma vez que existe um contrato, uma decisão judicial que susta esse potencial repasse, tem essa previsão de pagamento e um advogado ligado ao seu partido, ele foi autorizado a sacar 200 milhões como taxa de sucesso. O que é fake, candidato? Fake news é divulgar mentiras. Fake news, a mentira, ela causa tanto problema quanto o homicídio. O homicida e o mentiroso, eles estão na mesma colocação. O que se quis falar para a população é que existia um crime, existia um rombo, existia um desfalque de 5 bilhões de reais. Olha o que acontece. Essa empresa procurou a SUAB e disse que existia 27 milhões de reais de ativos em dívidas, em créditos. Na verdade, não é dinheiro, são títulos. E aí a SUAB fez um contrato de risco para a empresa. Se o dinheiro entrar no caixa do Estado, a empresa tem direito a 20%. Se não entrar, não tem direito. E quiseram fazer a população acreditar de que houve um desvio, um rombo de 5 bilhões. Eu aproveito que estou aqui e desafio mais uma vez qualquer um, inclusive quem está divulgando essas mentiras, que a Justiça Eleitoral já pediu para retirar, que não existe, não entrou um centavo e não saiu um centavo dos cofres públicos. Portanto, afirmar que houve desvio é uma grande mentira, uma grande fake news. O que acontece é que a empresa, o atual governo entrou e quis trocar a empresa. A empresa disse, olha, eu tenho um contrato em que diz que se esses recursos entrarem nos cofres do Estado, eu tenho direito a 20%. Eu até acredito que tem direito, se ela encontrou esse dinheiro. E se esse dinheiro existir, dia 1º de janeiro, eu eleito, eu vou buscar esse dinheiro, aí eu vou fazer tudo aquilo que o Estado do Amazonas precisa. O que quiseram colocar como um problema, na verdade é a solução para muitos dos problemas que nós temos aqui no Estado do Amazonas. Então, portanto, se eleito eu for, e se esse dinheiro estiver à disposição da Caixa, isso é um trâmite que precisa de 3, 4 anos. O senhor iria dar seguimento nisso? Exato, claro, porque a Caixa precisa reconhecer esses créditos. São os contratos que nós temos desde 1967, são os seguros, todo mutuário paga, e eles vieram se acumulando. E a empresa diz, olha, se formos calcular, dá 27 bilhões, e ela tem direito a 20%, portanto 5 bilhões. Entrariam 22 bilhões para os cofres do Estado. Nós asfaltaríamos a 319, eu zeraria o déficit habitacional, eu duplicaria a M010, a M070, nós estaríamos numa condição, pagaríamos todas as contas do Estado, a nossa dívida consolidada, pagaríamos todas as dívidas do Estado e ainda sobraria dinheiro para investir em qualidade de vida do povo do Amazonas. Agora, portanto, eu desafio qualquer um a provar que saiu ou entrou um centavo dos cofres do Estado, inclusive a quem quiser me perguntar agora. Candidato, é o seguinte, o que o senhor explicou é exatamente o que diz a matéria, né? Fala do contrato, né? A matéria não fala em rombo, não fala em desvio. Mas quiseram passar como se estivesse um rombo. Mas aí não é isso que tem. Só para complementar essa questão, okay. Tudo bem. A própria Caixa já se manifestou que administra esse fundo, né? Que em tese é objeto do contrato, esse fundo aí de créditos. Sim. Ela já se manifestou que não encontrou, não há esse valor que a empresa afirma ter. Mesmo assim, o senhor pretende continuar buscando essa questão, mesmo que a Caixa já tenha se manifestado dessa maneira? Olha só, a Caixa, pelo que a informação, ela não se manifestou com relação ao valor, né? Mas o recurso existe, ele precisa ser corrigido. Isso é um trâmite de 3 a 4 anos que precisa ser feito dentro da Caixa Econômica Federal para que o recurso possa ser atualizado. A empresa diz que existe esse valor,
mas precisa ser atestado pela Caixa. E se existir o valor, nós vamos atrás, seja 1 milhão, 10 milhões, 2 bilhões, o que tiver à disposição do povo do estado do Amazonas, eu irei buscar, porque isso aí é fonte de outras receitas e nós precisamos de outras receitas para ajudar no orçamento do estado. Então, candidato, só para concluir, o senhor então afirma que sabia de todo esse trâmite e acha muito tranquilo? Não falei isso, quem está falando isso é você. Não, estou perguntando do senhor. Tá bom. Eu não sabia, eu fiquei sabendo através dos noticiários e depois eu me chamei o presidente, o coronel Nilson Cardoso, para que ele me explicasse. Ele me explicou, inclusive foi na tribuna da Assembleia, ser inquirido pelos deputados, e aí ele deu essas explicações que naquele momento os deputados entenderam que seriam suficientes. Portanto, não entrou 1 centavo e não saiu 1 centavo. Vamos concluir dos agora cofres do Estado. Vamos concluir agora o nosso giro na redação do Manaus Hoje com a Geisiara Brandão. Geisiara, bom dia. Bom dia, Diniz. Bom dia, candidato. Bom dia, Geisiara. Candidato, com relação à sua candidatura, né? Em entrevista ao jornal A Crítica no ano passado, o senhor afirmou que poderia concorrer à reeleição ao seu cargo de deputado e agora mudou de ideia e foi candidato agora ao governo do estado. O que mudou e caso o senhor não seja eleito, quais são os seus planos, já que ficará sem mandato? Eu ficarei sem o mandato de deputado estadual, porém eu estarei com o mandato de governador do estado do Amazonas, otorgado pelo povo, reconhecimento do povo pelo meu trabalho. Se tem um candidato que tem algo a perder nessa eleição, sou eu. Tem um candidato que tem um mandato de senador, perdendo volta para o Senado. O atual governador, ele já está no seu 4º mandato, já fez o seu papel. Outros candidatos voltam para os seus cargos, a iniciativa privada. O único que está aqui trabalhando e colocando algo em risco, o seu mandato, a presidência de um poder, sou eu. Eu entendi que o povo do estado do Amazonas precisa de uma candidatura que represente a mudança com segurança, com experiência, com quem sabe fazer. E eu estou me propondo a esta mudança. Portanto, eu fiz uma consulta e os meus eleitores não queriam votar em mim para deputado estadual, não queriam votar em mim para deputado federal, muito menos para senador. E através de uma pesquisa, uma consulta, não foi uma candidatura que foi colocada porque eu quis. Eu estou colocando a minha candidatura à disposição do povo do Amazonas para que o povo do Amazonas possa ter uma opção de escolha e eu estou apresentando as propostas e as ideias necessárias que poderão mudar a vida do povo do estado do Amazonas. Portanto, Geisiara, eu não sou candidato do governo, com máquinas do governo, eu não sou candidato de máquinas de prefeitura, eu não sou candidato de grupos empresariais, eu sou o candidato do povo do estado do Amazonas que está oferecendo ao povo do estado do Amazonas uma opção de mudança com segurança. Candidato, o seu plano de governo, ele é bem volumoso, né? São mais de 150 páginas? 154. E essas páginas trazem um plano de governo para 12 anos, levando em consideração que o mandato tem 4. Como é o seu projeto de execução desse plano? Ele seria dividido de que forma para que durante 4 anos desse para concluir algo que está previsto ali? Nós temos que ter um plano de governo de Estado, Adriane, sabe por quê? O que se tem de 4 em 4 anos no Amazonas é o que a gente sempre vê. De 4 em 4 anos os governantes vêm para fechar os buracos, eles deixam 4 anos as cidades ficarem todas arrebentadas e só oferecem para o estado do Amazonas, para a população, um asfalto de péssima qualidade, uma lama asfáltica. Você coloca o asfalto, amanhã já não está mais funcionando. Eu estou vendo isso todo final de semana no interior do estado do Amazonas. E você precisa de um plano de desenvolvimento para o estado. O nosso plano de governo, ele tem 3 fundamentos para o desenvolvimento do estado. Eu construí isso em 4 a 5 meses de conversas, em audiências, em reuniões com técnicos capacitados, amazonenses, pessoas daqui que têm o conhecimento. E o nosso plano de governo, ele vem para tirar o estado do marasmo. Nós estamos com uma Zona Franca que tem 51 anos e ainda não temos uma alternativa para ela. Nós ainda temos 54 e ainda não se pensou uma alternativa para ela. Então, o plano de governo ele vem para dar ao estado do Amazonas uma oportunidade de ter uma sustentação fora da Zona Franca de Manaus. Nós temos 3 pilares desse nosso plano de governo. Os 3 pilares é desburocratizar, simplificar a legislação tributária e investir em infraestrutura e logística. Por exemplo, vou dar um exemplo. Todo o estoque e trânsito das empresas do Distrito Industrial para chegar em Manaus, vindo do sul do Brasil, eles gastam de 15 a 18 dias.
Se nós investirmos em infraestrutura e logística, asfaltando a BR-319, e eu fui o único candidato que andou na BR-319, posso falar isso com autoridade, de dizer que é possível. Ontem mesmo, um amigo meu veio de Humaitá, ele saiu 7 horas da manhã, 1h30 da tarde ele estava aqui do outro lado do Careiro. E nós precisamos asfaltar a 319 e aí nós vamos diminuir o custo do Amazonas. Esse estoque de trânsito vai cair para 3 dias. As empresas vão ter mais condições de investir, vão diminuir o seu custo, ter oportunidade de investir e vamos dar ao trabalhador amazonense mais vagas de trabalho, mais oportunidades de trabalho. Portanto, é um plano de desenvolvimento do Estado, para que o Estado seja produtor de alimentos, além do polo industrial, para que o Estado possa aproveitar as suas potencialidades mineral, o próprio ouro, o gás que nós temos em abundância, tem empresas querendo se instalar no Campo de Azulão, lá em Silves, e aqui também o potássio em Nova Olinda e em Altazes, e nós temos condições de transformar, Adriane, o estado do Amazonas num dos estados maiores produtores de energia solar. Culturalmente, a gente tem um problema na descontinuidade. Toda vez que entra um novo governante, tenta deixar a sua impressão digital naqueles 4 ou 8 anos e acaba anulando muitas coisas que foram projetadas para que tivesse uma vida longa. Dessa forma, o que daria para ser feito nos 4 primeiros anos, caso o senhor seja eleito? O senhor responde essa pergunta para a gente logo depois do nosso intervalo. A gente volta já.